A História Secreta do Brasil, segundo Gustavo Barroso, volume 1, capítulo 7, O Drama dos Diamantes. Além de conquistar e definir amplo território, o heroísmo bandeirante achara o ouro das Gerais, de Goiás e Cuiabá. Além de achar o ouro, encontrara os diamantes. Adiante da Vupubaçu de Fernão Dias, o sertão se estendia vestido de cerrados e matas, e muito longe, o pico solitário do Itambé desafiava a curiosidade dos aventureiros reinóis, mamelucos e paulistas. Eles batiam aquelas solidões povoadas de feras e de miasmas, lavando a canjica dos ribeirões à cata das pepitas de ouro. A cada descoberto, como se dizia, avançava mais, pelo Rio Grande, pelo Piruruca, pelo Jequitinhonha, fundando os arraiais do Tijuco e do Burgalhau. Na última década do século XVII, a fama das riquezas auríferas atraiu naquela remota região grande número de aventureiros. Foram até a Serra do Ibiturne, as montanhas frias e varridas de ventos gélidos, onde se estabeleceram o arraial de Nossa Senhora da Conceição do Cerro Frio, depois Vila do Príncipe e hoje Cidade do Cerro. As brenhas inóspitas povoaram-se de colmados de mineradores que se derramavam sobretudo pelas devessas do Ribeirão do Inferno, batendo nos caldeirões. As lavras do Tijuco foram auríferas até 1729 e não se conhece ao certo o lugar onde foi achado o primeiro diamante. Mas nessa época, os cristais começaram a dar o que falar de si e uma portaria de Dom Lourenço de Almeida, em 1729, se refere a pedrinhas brancas que se entende ser diamantes. Em 1731, ainda a busca do ouro alterna com a das pedras, e como um contra-choque da tragédia do ouro tomada pelos emboabas, os mineradores são despejados pela violência de suas lavras. Como a região longínqua e hostil começasse a se despovoar, o comércio de diamantes tornou-se franqueado, somente se proibindo aos escravos a participarem dele. Os negros trabalhavam nas catas com mordaças de ferro, a fim de não furtar as pedras, engolindo-as. O Museu Histórico Nacional possui um exemplar dessas mordaças. Só na mina da Mandanga se empregaram 1.200 escravos. Em 1735, o governo emitiu um decreto tangido por influências ocultas que a mineração diamantífera passaria a ser feita por meio de contrato com alguma companhia. É o primeiro passo do judaísmo para se apoderar dos diamantes, como se apoderou do ouro. Solidônio Leite Filho diz que os judeus contribuíram para a florescência da indústria das pedras preciosas do Brasil. Veremos qual foi a verdadeira natureza dessa contribuição. A descoberta das minas brasileiras, trazendo ao mercado pedras mais belas do que as do Oriente, fez correr o risco ao comércio das mesmas, cujo monopólio os judeus já os detinham desde os mais antigos tempos. Então, organizariam em Londres e Amsterdã um conluio a fim de aniquilar toda a concorrência, continuando na posse exclusiva do monopólio. Um negociante londrino de diamantes, técnico no assunto, João Malve, pinta claramente a ação dos monopolistas judeus que fizeram extensas especulações na Europa com os diamantes brasileiros. Espalharam um boato proposital que o diamante do Brasil era em tudo inferior ao oriental, mantendo nas bolsas a sua depreciação, a fim de comprá-lo por um preço baixo. Negaram a procedência dos que apareciam e apresentaram os mais extraordinários, afirmando que eram refúgios da Índia. Compravam barato aos que caíam em mãos de pessoas que não entendiam nada do negócio. Remetiam-nos para Goa e, ao recebê-los de torna de viagem, garantiam que eram hindus
e os vendiam pela mais alta cotação. O distrito diamantino, como as Gerais Auríferas, se encheu de adventícios de todo o quilate, denominados traficantes, os mascates judeus de sempre. Indivíduos que se diziam munidos de licença vocais para a compra das pedras preciosas. Foram tantos os tais traficantes judeus que acorreram ao Tijuco que a vila tomou uma fisionomia absolutamente oriental. Em 1799, essa povoação, a mais linda em outro tempo de Minas, parecia o retrato de um pequeno bairro de Constantinopla. Em 1729, Bernardo da Fonseca Lobo achou as grandes lavras do Cerro Frio. O primeiro contrato dos diamantes foi celebrado em 1739, 10 anos depois, entre a Fazenda Real e o desembargador João Fernandes de Oliveira e Francisco da Silva, que formaram uma sociedade com o nome de Companhia dos Diamantes, pelo prazo de 4 anos. Se fosse possível encontrar a escrita da mesma, se poderia ver a origem dos capitais que nela entraram. O segundo contrato foi dado ao mesmo contratador em prorrogação. O terceiro e o quarto couberam aos irmãos Caldeira Brandt, ao tempo do Marquês de Pombal. O mais notável deles, vítima de intrigas, foi dar com ossos na prisão do Limoeiro. É bom não se esquecer que, no tempo do Marquês, judeus e maçons dominavam Portugal. O quinto e o sexto contratos tornaram a ser de João Fernandes de Oliveira, que parecia protegido da sombra pelas influências de poderosos que talvez houvessem afastado os Caldeira Brandt. O desembargador João Fernandes de Oliveira era um verdadeiro príncipe que se tornou célebre pelos seus esbanjamentos e pela influência que sobre ele exercia sua amante, a famigerada Chica da Silva, dominadora do Tijuco, ex-escrava de José da Silva Rolim, sem beleza, sem espírito e sem educação. Ele satisfazia-lhe todos os seus caprichos, deslumbrando toda a gente com um fausto de jantares e representações, chegando a mandar construir um grande tanque com um navio em miniatura para que ela gozasse da sensação de embarcar. O último contrato expirou em 1771. Antes, porém, já o contratador João Fernandes de Oliveira, cheio de dívidas para com os judeus, abandonado de seus deuses tutelares, morrera louco em Lisboa. Fim do prazo do contrato, a extração do diamantes passou a ser feita pelo governo real, que contratou a venda das pedras diretamente com os judeus. Ao terminar o século XVIII, o contrato de venda foi passado com os irmãos Benjamin e Abraão Cohen, de Amsterdã, os quais, em virtude das crises políticas oriundas da Revolução Francesa, produtoras do desemprego e paralisação dos negócios na Europa, baixaram os preços ao seu talante, certos de ganho líquido e vultoso quando o negócio voltasse ao bom tempo. Apesar dos pesares, Portugal apurou da venda de diamantes até o século XIX 16 milhões de cruzados, 9 milhões de estrelinos. Este é o cálculo de João Lúcio de Azevedo para exportação diamantífera no período de um centenário. Isso produziu para a coroa portuguesa um lucro real de 5.040 contos de réis. Os controladores do contrabando de diamantes do Brasil eram os judeus de Amsterdã. Até o começo do século XIX, os Hope, que compravam por 45 francos o quilate de diamante bruto e vendiam por 197 lapidado. Enquanto Portugal, até o começo do século XIX, apurava 16 milhões de cruzados nos diamantes do Brasil,
Os judeus, segundo os cálculos de 1858, apuravam anualmente, incluindo o contrabando, 25 milhões de francos. Imagine o lucro nos 20 primeiros anos, em que a produção diamantífera fora de 3 milhões de quilates. Isto é equivalente a cerca de 15 quilos anuais. O judeu apoderou-se, como vimos, dos resultados das lavras de diamantes achados pelos sertanistas. Essa expropriação não custou o sangue dos brasileiros como a conquista do açúcar pelos flamengos, seus sócios de empreitada, ou das minas de ouro pelos emboabas, seus mercenários traiçoeiros. Nem as dores de uma raça com infame comércio de escravos pelos ingleses, seus parceiros no tráfico, saiu mais barato. Custou somente o drama oculto que levou à miséria e à loucura o faustoso contratador João Fernandes de Oliveira.